Olá a todos e todas, nós estamos aqui com mais um episódio, né, da série Teses Anarquistas, a contribuição libertária para o binômio Educação e Trabalho, né, um programa do canal do LAED, né, Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II, e dessa vez conversando aqui com companheiros do ITHA, do Instituto Teoria e História do Anarquismo, né, os companheiros Rafael Viana e Caio William. Né. O Instituto Teoria e História do Anarquismo ele possui, né, além da sua página na internet, possui também, né, o seu canal de contato no Instagram, com mais ou menos 9.568 seguidores, né, segundo a minha consulta, e também um canal no YouTube com mais de 5.000 inscritos. Né? Então, assim, na minha modesta opinião, né, penso que é um número expressivo, né, de assistência, né, diante, né, de um instituto dedicado a um tema que, conforme todos nós sabemos, né, ainda sofre, né, com bastante preconceitos, né, tanto por um desconhecimento do senso comum em relação, né, às perspectivas, né, do pensamento anarquista, quanto também no próprio meio acadêmico, né, de né, um certo esforço, né, de silenciamento, né, que essa parcela do pensamento político social sofre, né, na academia. Né. Mas a programação do Instituto, né, no canal do YouTube, né, para fazer aqui uma pequena apresentação, né, do trabalho dos companheiros aqui hoje conosco, ele envolve minicursos, entrevistas e também um programa xadrez político, né, protagonizado pelo nosso companheiro Bruno Lima Rocha, e que conta também com um podcast no Spotify, né, ampliando, então, né, penso eu, né, o alcance, né, da assistência do Instituto. Essa programação, quer dizer, assim como a sua linha de publicações, segue, né, uma determinada linha de pesquisa. Né? Nós temos, nessa linha atendida pelo Instituto, um campo da teoria do anarquismo, da história do anarquismo, memória do anarquismo, teoria libertária, ou seja, um pensamento que não é exatamente anarquista, mas que, né, possui uma relação, né, uma proximidade com o pensamento anarquista, e uma análise de conjuntura. Então, quer dizer, o Instituto ele procura, né, alcançar, né, um amplo leque, né, de temas, né, cuja reflexão se dá à luz, né, do pensamento anarquista. Mas antes de começar a falar sobre o Instituto, né, e passar a palavra aqui aos nossos companheiros Rafael e Cauã, eu quero parabenizá-los aqui e saber um pouco mais sobre, né, esse episódio recente. E uma das publicações aqui organizadas por eles, né, o livro História do Anarquismo, do Sindicalismo de Intenção Revolucionária no Brasil, Novas Perspectivas, né, lançado pela editora Prismas em 2018, parece que foi selecionado aí para a bibliografia do próximo concurso para professor de História da Unesp. Então, eu queria, né, parabenizar os colegas pelo reconhecimento, né, na academia, o que é muito difícil, né, conforme eu já mencionei aqui, né, aqueles que pesquisam anarquismo que estão assistindo ao nosso programa sabem, né, do que eu estou falando mais especificamente. Então, eu agradeço aos companheiros pela presença, né, no nosso modesto programa e parabenizo pela seleção do livro. E então passo a palavra para eles para que, né, falem um pouquinho de si e também comentem aqui essa indicação do livro História do Anarquismo. Rafael está sem som. Ah, tá. Perdão. Acho que agora foi. Começa, então? Uhum. Não, primeiro agradecer aí, Rogério, o convite, né? Acho que esse espaço aí é muito importante. Como eu disse, né, em off, eu já assisti vários vídeos que vocês fizeram, né, sempre que eu posso. Eu tento manter informado, né? Não há muitas publicações do anarquismo assim, em relação a esse tipo de conteúdo, né? De vídeo, de entrevistas, então estou sempre lendo, né? O ITA, de fato, a indicação do livro é uma coisa que é interessante, porque o ITA, de maneira geral, os pesquisadores do ITA são pesquisadores independentes, né? Eu sou professor da rede municipal de Maricá, dou aula para o sexto ou nono ano,
Cauã também é professor da rede pública, mas a gente nunca perdeu o vínculo com a pesquisa, né? Eu acho que essa bibliografia está presente, na verdade, ela está um pouco a fórceps ali, né? Porque eu acho que é um reconhecimento que tardio, vamos dizer assim, porque eu acho que as pesquisas do anarquismo vêm avançando muito, e pelo menos o que eu vejo nas dos concursos e das disciplinas nas universidades, que é uma coisa que eu acompanho, quando, em geral, se fala de anarquismo, às vezes é uma bibliografia dos anos 80, dos anos 90, nada contra, tem excelentes trabalhos desse período, ou por vezes são perspectivas de uma linha específica historiográfica, né? Eu acho que hoje ampliou muito as possibilidades de pesquisa do anarquismo, com a ampliação dos arquivos, com em várias áreas, né, de várias perspectivas. Então, acho que é bom para a ciência, né, porque você dialogar com o contraditório também, né, que em tese deveria ser a base da metodologia científica, né, e não você dialogar com seus parceiros preferenciais de academia, né. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina eletiva na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, que era de história do anarquismo global, né? E é importante você dialogar com o contraditório, né, dentro do possível, apresentar as diferentes linhas, enfim. Acho que isso faz parte da pesquisa científica, né? Acabei me perdendo aqui na resposta, mas acredito que passei a bola aí para o Cauã aí. Eu também tenho essa leitura, assim, a gente teve, eu acho que um mérito que foi muito difícil, o ITA, ele é um instituto autônomo, né, tem vários pesquisadores de várias universidades, mas ele não surge como um grupo de pesquisa ligado à universidade, que existe, né, e é muito difícil para emplacar, né, um instituto no Brasil, até no mundo, que ele seja autônomo e também não tenha um financiamento. Os pesquisadores têm financiamento das suas pesquisas individuais, mas alguns não têm. Alguns estão, agora eu estou no pós-doutorado, por exemplo, alguns tiveram a bolsa de doutorado, mas ele não né, não teve assim não é ligado especificamente. Mas a potencialidade dele é exatamente ter pesquisadores de várias partes do mundo, né, porque a gente tem muito essa perspectiva da história transnacional, da sociologia do trabalho internacional também, né? Então também teve esse esforço de ser internacionalista na prática também, na montagem, né, dos pesquisadores que estavam ali pesquisando essa história, né, e essa teoria e geografia também, enfim, antropologia do anarquismo, né? Porque também a gente é interdisciplinar. E então teve essa característica que, né, em primeiro momento podia ser um atraso de não estar ligado ali a uma universidade, a um financiamento, mas também teve essa potencialidade, né, de agregar vários pesquisadores emergentes aí dessa história do anarquismo em todo o mundo. E também eu acho que esse reconhecimento vem também do diálogo que a gente tenta fazer, não só, né, dentro da historiografia do anarquismo, que é muito importante, mas a gente tenta dialogar com esses temas, né, por exemplo, da história do trabalho, da educação, da sociologia do trabalho, né, de uma antropologia social, de uma psicologia política. Então, esses temas, esses debates que a gente foi construindo, foi fazendo também esse impacto nessas correntes aí, e nessas escolas, querendo ou não, né? E também, o Rogério, queria agradecer o convite e falar que a gente também está no TikTok, no Threads e no Twitter, tudo ITH Anarquista. Então tem muitas redes sociais aí do ITA.
Obrigado, Rafael, obrigado, Cauã, né? Fica aí a recomendação àqueles e aquelas que vierem nos assistir para consultar também, né, essas outras plataformas aí onde o ITA se faz presente. Mas eu perguntaria a vocês, quer dizer, vocês fizeram essa menção, né, a uma diversidade, né, de pesquisadores, uma perspectiva meio transnacional, né? Como é que se dá esse itinerário? Assim, como é que surge o ITA? Quando surge, né? Como é que ele vai ganhando, né, esse formato atual? Quer dizer, ele já surge assim? Como é que é essa história aí do ITA? Não, é engraçado porque inicialmente o site, né, ele surge de uma inquietação que primeiro começa com o Felipe, né, Correia, que o Felipe sempre reclamava que a gente não tinha um site um site sistematizado, né, que conseguisse selecionar, fazer tipo uma curadoria, né, de artigos, de PDFs. Então, na verdade, primeiro surge com uma necessidade de ter um espaço onde você pudesse ter materiais mais sistematizados, né? Você tinha outros sites, né? Hoje em dia, na época, eu acredito que nem existia, ou se existisse, a gente não tinha muito contato, que era a Biblioteca Anarquista. Mas mesmo a Biblioteca Anarquista, que tem vários idiomas, ela é uma biblioteca que reúne todos os materiais possíveis de anarquismo, que não é a proposta do ITA, né? O ITA ele tem uma determinada escolha teórica dentro do anarquismo e ele tenta focar mais, não é um banco de dados, né? A ideia sempre foi ter artigos de investigação científica, né? Sobre o anarquismo que tivessem como critério principalmente a seriedade, né? Seriedade na metodologia, no tratamento das fontes. Então, acho que esse primeiro... Então, ele primeiro surge dessa necessidade. Ele foi ganhando corpo a partir dos contatos que foram feitos entre pesquisadores, né? Alguns que são pesquisadores militantes, né? Mas, enfim, pesquisadores que se encontram e também vão sentindo essa necessidade de consolidar também um campo de pesquisa, de investigação anarquista, que seja sério, né? Porque a gente estava conversando até em off, né? Hoje melhorou muito, mas você tem assim, cara, cada coisa que a gente lê, assim, que a gente lia, que era um pavor, né, em relação a pessoas que produzem análises sobre o anarquismo, que são adversárias dos anarquistas, do anarquismo, e produzem análises baseadas não no que os anarquistas disseram, mas do que outras correntes vão falar, né? Eu até estava lendo outro dia um PDF de um texto do Proudhon, comparando a análise do Proudhon e do Marx. Aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar nas referências bibliográficas. Falei, eu quero ver se vai ter as referências bibliográficas do Proudhon, né? Aí você olha a referência bibliográfica, só tem livro do Marx, né? Então, isso não é científico. Imagina analisar o marxismo a partir do que o Bakunin falou sobre o marxismo e não citar nenhum livro do Marx. Muito problemático. Então, acho que o critério é esse. Eu acho que com a construção do Instituto, eu acho que é isso que o Cauã falou, né? Muito importante. Foi se construindo uma identidade de pesquisa, né? Teórico-metodológica. Então, não foi... A gente não construiu uma identidade a partir de uma afinidade que a gente tem, porque a gente, apesar de ter afinidades pessoais também, mais ou menos, né? Mas as pessoas não entram porque você gosta mais delas ou menos, mas elas entram porque se identificam com uma linha de pesquisa, né? História transnacional, história global, a sociologia histórica, que eu acho que é uma influência também relevante na história o mundo dos trabalhos, história social do trabalho, essa história política mais renovada, né? Que eu acho que a gente traz também dentro do ITA essa pegada, né? Que os trabalhos de estudo do anarquismo nos anos
eram muito fracos em relação a essa pegada mais de uma história política renovada, de entender o léxico político, a cultura política do anarquismo, né? Enfim, a linguagem política. E aí foi se construindo o Instituto. É uma coisa, como o Cauã falou, é bem modesta, é mantido, a gente não tem financiamento, né? Mantido, tem uma estrutura muito simples, né? Um site, algumas contas de divulgação muito aquém do que a gente gostaria, né? A gente até agradece o elogio da divulgação, mas hoje a gente está muito aquém do que a gente gostaria que fosse, né? Se for comparar com outras forças políticas, né? Que tem muito mais ideologias políticas, tem muito mais divulgação, mas acho que tem um papel importante, que é ter ali estudos importantes do anarquismo no Brasil e no mundo, né? Acho que é isso. Assim, dialogando contigo, né, assim, pensando sobre o que você está dizendo, quer dizer, na nossa experiência doméstica, né, aqui no Pedro II, né, no nosso mestrado profissional, em educação profissional, né, que é assim, vamos dizer assim, onde o protagonismo está no campo do marxismo, né, há um completo desconhecimento das experiências, por exemplo, escolares, né, inspiradas pelos anarquistas, né, e que tiveram, né, um impacto, né, social bastante denso, né? Então é curioso, né? Fala-se muito em classe trabalhadora, né, no nosso curso, mas não se fala das experiências escolares dessa classe trabalhadora protagonizada por ela própria, né? E numa linha assim muito, né, consoante ao que você está aqui trazendo para a nossa reflexão, Rafael. Mas, Cauã, algum elemento aí que o Rafael tenha deixado passar, que você recorde assim, sobre esse itinerário do Instituto, né? Sobre as suas linhas, sobre, né, as suas, por exemplo, seus próximos passos, né? As pretensões do Instituto, né? Seus projetos? Uma coisa que a gente sempre também debateu era essa importância também de levar essa teoria, essa análise aí do sul global, né? Porque o que acontecia no anarquismo ainda acontece, o pessoal, inclusive o pessoal que fala que é decolonial, tudo mais, eles pegam, né, teorias estadunidenses, francesas e tal, não que não possa, né? Óbvio que pode, nós somos internacionalistas, então todos os países têm as suas classes, mas a maioria coloca e não analisa, né, os pensadores, as experiências, né, e essa construção científica, né, desse aspecto que existe, né, e sempre existiu, igual você estava citando ali, o anarquismo sempre foi muito forte em Argentina, Uruguai, Brasil, né, Chile, então é bastante sintomático para a gente que, né, tinha essa fragilidade aí, que apontava sempre um caminho, né, que não era muito... tinha esse contraste com a cultura política do anarquismo. Aqui, apesar de alguns encontros, mas na análise científica sempre sobressaía, né, essas análises de teorias francesas e estadunidense, na maneira de analisar a realidade e também, né, da própria história, né, e da prática do anarquismo, né. Tem muitos mais pesquisas, se você for ver ali, quando acendeu nessa coisa das pesquisas dos anos 90, analisando o anarquismo de fora do que a própria experiência. Então, é importante para a gente isso, né? Ressaltar também essas experiências e considerações aí, né? Uma coisa que a gente traz, por exemplo, que até o Rafael tem um texto muito bom sobre o assunto, é essa coisa de bater na excepcionalidade espanhola. Então, você achava que a única revolução e a única experiência anarquista que teve de sucesso foi a Revolução Espanhola. E, né, alguns grandes historiadores falavam isso, tipo Hobsbawm. Isso era reproduzido em alguns textos, né, sobre o anarquismo de anarquistas. Então, se falava, por exemplo, da grande Revolução
mexicana, né, tratava como se não tivesse nenhum teor anarquista. Ucrânia, né, a Comuna de Ximin. Então, essas experiências também para a gente é muito importante. E aí, os projetos que a gente tem, a gente almeja isso, assim, dar sempre relevância, né, para essa história e essa teoria aí vista de baixo, consolidar, né, o que seria ali para os anarquistas essa teoria social libertária, que aí é importante também, e também solidificar e também expandir essas redes, né, que a gente já tem aí expandido, por exemplo, para a Austrália, né, África do Sul com o Lucha, mas também mais pesquisadores, né, aí para a Ásia também está sendo importante, a gente está com alguns contatos, por exemplo, Turquia, então para a gente é importante essa perspectiva. Assim, me corrijam se eu estiver falando uma bobagem aqui, né, vocês, mas né, pensando aqui a partir do que você né, nos traz, no caso aqui, o nosso programa, por exemplo, ele é um programa no canal do LAED, né, como eu já disse, mas ele, na verdade, é uma realização do GED-EPT, né, que é o nosso grupo de pesquisa e extensão em educação e direitos humanos na educação profissional. Né? E educação e direitos humanos aqui é pensada no contexto da luta pela dignidade humana. Né? E observando, por exemplo, as escolas né, organizadas pelos anarquistas, né, que eu tive a possibilidade de estudar um pouquinho, eu acho que é possível afirmar, né, sem medo de errar, que essas escolas elas tinham uma preocupação muito grande com tudo aquilo que hoje nós entendemos como educação e direitos humanos. Quer dizer, antes né, da formulação desses conceitos, né, desse léxico, né, que hoje está dentro desse campo de educação e direitos humanos, né, aqueles trabalhadores e trabalhadoras né, que organizaram aquelas escolas já se preocupavam, já se dedicavam à luta pela dignidade humana. Acho que um exemplo disso, né, que parece simples, mas não é o fato de que as escolas iniciavam as suas atividades após né, a execução dos hinos, né? E aí os hinos eram internacional e depois um hino chamado Hino à Mulher. Então, né, trazendo né, para o debate né, e também das crianças né, a importância né, do protagonismo feminino, que hoje né, é algo que está, felizmente, né, se tornando cada vez mais presente né, nas nossas escolas, né? Antes tarde né, do que nunca, mas essas escolas já há 100 anos atrás né, colocavam esse tema. E estou dando essa volta toda para chegar no seguinte, em relação a essa questão decolonial né, que você, Cauã, mencionou, né? Será que né, o anarquismo também não teria sido, né, de uma certa maneira, pioneiro né, nesse debate, na medida em que né, subordina né, a teoria à dinâmica social, à realidade, não o contrário? Quer dizer, faz sentido o que eu estou dizendo? Quer dizer, de fato, né, os militantes anarquistas né, em torno né, do globo tinham essa consciência de que né, a teoria ela não é dura, né, ela não se impõe né, à realidade, ao contrário, né, ela precisa né, dar conta da realidade de cada espaço, de cada tempo, ou eu estou aqui viajando? Não, eu acho que é exatamente isso, né? Uma das coisas que a gente rebate bastante, né, alguns pesquisadores do ITA, é que sempre tem essa ideia, assim, o anarquismo, ele precisa se descolonizar, né? Tem essa frase aí em alguns livros, na internet e tal. E aí as pessoas decorrem, elas recorrem a autores externos do anarquismo, alguns até liberais, alguns pós-marxistas, né? E para descolonizar o anarquismo. É claro que a gente vai e deve, o anarquismo sempre fez isso, né? Ler as teorias né, do que estão acontecendo
e dos movimentos, ler os movimentos e absorver as lutas, né, indígenas, negras e tudo mais, anticoloniais, mas isso sempre fez parte, né, do repertório anarquismo, porque, igual você está dizendo, a própria teoria, ela dá esse enfoque, né, na autogestão dos povos, como eles se autodeterminam, como eles se organizam, né, e aí ele tenta, né, fazer uma teoria social ali, uma análise da realidade e também uma proposta que avance, né, internacionalismo, classismo, por exemplo, análise do capitalismo, do estatismo, que também era global, etc. Só que ele sempre teve, né, desde o começo, aí, se a gente personagens muito importantes que desafiavam o eurocentrismo, né? Personagens indígenas, por exemplo, Ricardo Flores Magón, né? Mulheres, por exemplo, que desafiavam, né, tanto ali o patriarcado da burguesia, mas também, né, o próprio operariado que reproduzia por vezes isso. Então a gente vai ter várias anarquistas, né, Maria Soares, Isabel Cerutti, enfim, aqui no Brasil, e outras no mundo, né, Emma Goldman, por exemplo. Então, a gente vai ter essa perspectiva. Então, para potencializar o anarquismo, não precisa ir muito de fora, embora também seja importante, né, ver como essas práticas reais estão acontecendo. Mas a nossa tradição também tem elementos para essa potência, inclusive para potencializar também as lutas, né? Ao contrário. Então, eu acho que é uma perspectiva importante que a gente coloca. Rafa? Eu acho que o ITA ele tem, além desse papel mais da investigação científica sobre anarquismo, né? Investigação no campo acadêmico, né? No sentido amplo do termo, ele também cumpre um papel de apoiar os militantes anarquistas que querem conhecer mais a sua ideologia política, né? Porque o grande essa questão que o Cauã colocou é um grande problema, né? Quando a gente vê, por exemplo, as críticas, por vezes que não são honestas intelectualmente ao anarquismo, nós temos condições de refutá-las de maneira muito simples, na maioria das vezes, né? Porque são críticas baseadas num anarquismo, por vezes, imaginário, né? Por exemplo, quando nós lemos que o anarquismo não tem teoria de organização política, quando nós lemos que o anarquismo não tem discussão racial, não tem discussão de gênero, que o anarquismo não teria uma proposta de organização da sociedade ou reflexão sobre o poder e a dominação. Então, nós escutamos, às vezes, isso dos adversários, mas escutamos dos próprios anarquistas, né? Que, por desconhecerem a própria ideologia, vão buscar em outras teorias políticas, né? Em outras referências, uma tentativa de suprir essa lacuna que existe. Com isso, eu não estou dizendo que o anarquismo é uma ideologia pronta, acabada, perfeita, nada disso. Estou dizendo que até para você fazer a crítica e avançar no que você está criticando, você precisa conhecer, né? Inclusive, eu leio, sou uma pessoa totalmente não dogmática no que eu leio, né? Não leio só os anarquistas, né? Biblioteca de inúmeras contribuições, né? Mas, de fato, o anarquismo ele parece que ele foi durante muito tempo vilipendiado, né? Assim, maltratado, né? Dentro e fora da academia, né? Um pouco a avaliação que a gente faz. Então, a possibilidade de você ter pesquisas que resgatem essas experiências é muito importante. Por exemplo, até pouco tempo, nós não sabíamos da experiência anarquista na Manchúria. É algo assim, não estou falando de 40 anos atrás, estou falando assim, a gente
começa a saber mais dessa experiência há menos de 10 anos, né? Assim, é um tempo muito, muito curto, né? Então, existe um mundo de pesquisa, né? E eu acho que a melhor forma de você tentar entender o que os anarquistas e as anarquistas defendem é olhar o que eles estão produzindo, né? Olhar o que eles já produziram ao longo da história para você poder ter uma leitura ampliada, né? E por vezes isso não é feito, né? A gente vê as pessoas às vezes buscando referência no Foucault, no Deleuze, né? Ou fora desse cânone, né? E lendo pouco anarquistas, né? O anarquismo ele passa a ser uma leitura pé de orelha, né? Você vê, pô, eu comentava isso com um companheiro outro dia que está estudando o Malatesta. A obra do Malatesta, na Itália, ela foi publicada de maneira completa, isso não tem 10 anos, né? Isso foi publicado, salvo engano, em 2018. A obra completa em italiano do Malatesta, né? Assim, a gente não tem acesso a essa obra completa em português. A gente lê o que foi publicado aqui no Brasil, né? Que por vezes não é suficiente. O próprio Bakunin também, né? O Kropotkin, ainda estão publicando coisas novas do Kropotkin, né? O pessoal lá da Terra Livre está publicando coisas novas do Kropotkin, porque a gente não tinha acesso a tudo. Então, assim, e aí eu estou falando dos cânones, mas se a gente for assim, pensar o Abraham Guilhem, sabe, o teórico da luta armada anarquista, um dos maiores teóricos da luta armada era anarquista, né, na América Latina. Se a gente for pensar no próprio Daniel Guérin, foi traduzido há pouco, né, o fascismo, né, a obra dele sobre fascismo. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a essas obras. Eu acho que me surpreende quando eu leio esse tipo de afirmação de que as pessoas dizem, né? O anarquismo não tem debate sobre isso, não tem debate sobre aquilo. Talvez não seja o debate que você goste, né? Mas ele existe. E aí eu acho que esse é o desafio, a gente pensar o anarquismo a partir dos anarquistas. E aí, claro, outras contribuições, elas são sempre bem-vindas, né? Mas acho que tem que partir de algum lugar. Rafael, você, né, colocou uma questão aqui importante, né, a perspectiva de dar um apoio, aglutinar, né, também, né, os militantes, os pesquisadores, né, em torno do Instituto, né? Bom, vocês são pesquisadores, né? A gente falou bastante aqui já do Instituto, queria falar um pouco também sobre, né, vocês, suas experiências, suas impressões enquanto pesquisadores, inclusive, né? O Rafael Viana, né, é doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e no seu mestrado estudou o anarquismo entre os anos 45 e 64 aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E no mestrado, experiências transnacionais, né? Uruguai, Argentina e Brasil, né, entre os anos de 59 e 85, né? O que, né, assim, na direção daquilo que você estava colocando, quer dizer, o anarquismo não é algo que está circunscrito lá às primeiras décadas do século XX, né? Ele se faz presente hoje, inclusive, né? E o Cauã William dos Santos é doutor em História Social pela USP, né? E atualmente cursa o pós-doutorado na Unifesp, né? E em pesquisa também História, Memória e Patrimônio do Trabalho, né? Então, né, mudando um pouquinho aqui o eixo da nossa conversa, do nosso papo, né? O nosso programa também tem esse interesse, né, de conhecer, né, a pessoa dos pesquisadores por trás das teses, né, que a gente lê, que a gente acessa, né? E como é que fica esse equilíbrio, né, entre, né, a militância e a pesquisa, né? Hoje, Rafael, por exemplo, esteve no plenário que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje, dia 26 de agosto,
né, e que tinha como tema, né, oferecer, né, um esforço de oferecer resistência à iniciativa do governo do Estado de vender, né, se desfazer de imóveis que, inclusive, abrigam, né, hoje ocupações. Então, como é que se dá essa relação entre a militância, né, e a pesquisa? Até que ponto a pesquisa também, né, se mescla com a militância, né? Como é que é isso para vocês? Vai lá, Cauã. Então, para a gente é importante fazer parte dessa tradição aí, né, de pesquisadores que tem muito essa visão, né, da distância que a ciência coloca do trabalho. Só que eu acho que é importante ter essa distância quando a gente analisa o objeto, né, mas quando a gente sai dele, a gente tem que se reencontrar com o mundo, né, não tem como se distanciar do que está acontecendo. Então, eu acho importante essa tradição que outros historiadores têm, né? Por exemplo, Thompson, que dava aula para os operários, né? O Hobsbawm, que era ligado aí, né, às redes comunistas e tudo mais. Então, a gente acha importante essa perspectiva, né? Tanto essa análise que a gente faz, né, das nossas pesquisas, vão potencializar ali, né, se assim os movimentos quiserem, né, acessar essas pesquisas, essas tradições aí que a gente coloca, essas teorias, mas também, né, esse caldo, ele vai influenciar também as perguntas que a gente vai fazer ao passado também, né? É óbvio que tem que estar ancorado ali no debate bibliográfico e científico, mas, né, essas perguntas do presente vão influenciar, né? Eu, por exemplo, tive contato com anarquismo quando eu era bem novo, com hardcore e tudo mais, né? Com, com skate e tudo mais, não foi, né, na academia, igual a galera acha, foi muito antes, né? Só que calhou de quando eu estava fazendo história, eu queria exatamente compreender muito melhor, né, ali o anarquismo e também o que estava acontecendo, né, com a situação política global, como que essas ideias e experiências se seriam, tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu comecei a graduação em 2009, então teve a crise de 2008, tinha os protestos que eu via, né, contra a globalização, depois veio 2013, então eu queria entender aquilo voltando para o passado, então como que o anarquismo começava no Brasil, como que ele agia ali, qual era a sua articulação entre os trabalhadores, né, como era a questão... eu estudei muito a questão da propaganda, né? Era importante, porque tinha muito esse debate atual de como os anarquistas estavam usando na época o Facebook, nas manifestações. Então, voltando para o passado, eu queria entender como se dava essa propaganda no passado para essa inserção. Então, eu estudei na graduação jornal A Plebe, por exemplo, eu queria entender, né, como se dava essa articulação e essa propaganda, além dessa coisa só da escrita, mas como eles se articulavam para além disso também, né, escrita, mas a inserção desses jornais ali no sindicato, nas ruas, e tudo mais. Então, todas essas perguntas que eu fiz tinha essa relação, né, com essa trajetória, enfim. Eu sou anarquista antes de ser pesquisador do anarquismo, né? Cronologicamente, porque eu me aproximei do anarquismo, eu confundo o ano, né? Eu não me lembro se foi 2001 ou 2002, porque eu me lembro que 2001 teve a questão dos atentados da Torre Gêmea, né? Aí logo depois houve uma mobilização grande em várias cidades contra
contra a guerra provocada pelos Estados Unidos, né? Já tinha um caldo da questão da guerra do Iraque, a guerra contra o Afeganistão. Então, eu me aproximei do anarquismo nesse caldo um pouco anti-imperialista, né? Que havia nos ambientes de esquerda. Eu digo isso porque eu tive um professor de história que era claramente anti-imperialista. No final dos anos 90, eu estava me formando no ensino médio. E aquele discurso anti-imperialista dele, na verdade, foi o que me trouxe ao anarquismo, porque eu acho que ele era um comunista, né? Ele não falava em sala de aula, mas ele era um comunista. E aí, no segundo ano do ensino médio, ele com um discurso muito anti-imperialista muito forte, né? E aí isso me pegou, assim, não só eu, mas alguns alunos que estudavam comigo ali. E aí o meu primeiro contato com o anarquismo foi num livro da escola, e foi o pior contato possível, porque apresentava o marxismo, e no livro escolar, quando falava do anarquismo, tinha uma foto do Bakunin, e dizia assim, que ele defendia o terrorismo e o não pagamento de impostos. Eu me lembro exatamente o que estava no livro, cara. É uma pena que eu não tenho esse livro. Eu já perdi, deveria ter guardado, porque... Agora, aquilo ali me atraiu mais do que jovem, né? Me formei muito novo, né? Formei com 16 anos. Eu tinha uns 15, 14 anos. Aquilo me atraiu mais do que me afastou, porque eu falei, pô, vou procurar saber o que é isso, né? E aí era uma época que a gente não tinha... Eu não tinha internet em casa, a maioria das pessoas não tinha internet. Internet era uma coisa... não era muito acessível, depois foi ficando acessível. E aí eu comecei a ter contato, e aí também eu acho que é uma geração inteira, né, do anarquismo passou, de alguma maneira, encontrou o anarquismo pela contracultura, né. Eu acho que eu tive um duplo encontro, porque o meu primeiro contato com a palavra anarquismo foi dentro da escola, mas fora da escola foi pela contracultura, né. Eu recebi um zine punk que a palavra anarquismo aparecia, e eu já tinha buscado isso na escola e comecei a procurar, né, pesquisar. E aí tive contato com uma rádio comunitária, né? Pela contracultura, tive contato com uma rádio comunitária chamada Bicuda FM, que era uma rádio comunitária na Penha, né, Circular. Penha Circular não é Penha, né? É um bairro ali intermediário, praticamente não existe, né? Esses bairros que vão perdendo fronteiras para outros bairros. E aí, essa rádio comunitária, meu tio escutava a rádio comunitária, porque ele gostava de rock and roll, e eu passei a escutar a rádio comunitária, e meu primo conheceu algumas pessoas da rádio, e eu comecei a frequentar as atividades da rádio comunitária, que era a Bicuda FM, que tinha um trabalho... Era uma ONG, mas tinha muitos militantes na rádio, né? Pessoas que passaram pelo PT, inclusive uma pessoa que faleceu há pouco tempo, que é a dona Conceição, que foi uma pessoa importante, que eu reconheço hoje como importante da minha trajetória. Era uma ex-militante do PT, muito aguerrida, né? E aí conheci a filha dela, era minha amiga de muitos anos, ex-namorada do meu primo. Então a gente tinha um contato. Aí comecei a frequentar esses eventos mais de contracultura, levados por ela, né? Pela rádio comunitária, né? Que recebia muitos artistas. Enfim. E aí Aí recebi um Libera, a importância do jornal anarquista. Recebi um Libera num desses eventos e passei a frequentar o CELIP, um espaço anarquista importante. Eu digo isso tudo porque eu só me considero pesquisador do anarquismo, assim, comecei a fazer pesquisa de anarquismo quando eu entrei na universidade em História. Nos anos finais, eu comecei a pesquisar o anarquismo, né, para o TCC. Então, na verdade, isso foi em lá para 2010, né? Me formei em 2012. Eu também tive uma outra trajetória, eu trabalhava não era da história, né, de ciências humanas. O próprio Rogério sabe disso, porque ele me conheceu nessa época, né? Eu era técnico de manutenção de computadores, né? Tive essa trajetória fora da história, né? Então, eu fui fazer universidade pública
depois, né? Universidade de História depois, já com 27 anos, né? Com uma idade que, em tese, que, na verdade, os estudantes de origem popular fazem mais tarde, né? No geral. Então, tive essa trajetória, né? Então, foi um pouco por aí. Minha trajetória com o anarquismo foi essa, foi por esses canais, né? E o primeiro livro foi o Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos. Não sei qual o Cauã leu primeiro, mas meu primeiro foi o do José Oiticica, uma edição dos anos 60, uma edição acho que Sagitário, editora Sagitário, que era do acervo do Ideal Pérez, cara. Não sei, mas o primeiro livro de todos do anarquismo foi primeiro. Esse? Caramba. O primeiro. E como eu consegui o livro foi mais curioso ainda, porque também foi pela contracultura também. Eu visitei, fui num evento em Juiz de Fora com esses meus amigos que eram da rádio comunitária, que me chamaram, e ali eu me desiludi totalmente com o movimento punk, porque era um evento punk, eu achava que, na época, né, não era punk, né, mas eu tinha uma boa relação com várias pessoas desse circuito, e aí eu achava que os punks eram anarquistas, mas depois eu fui entender que não, que isso aí existem os que são, os que não são, enfim. Mas ali eu comprei esse livro, né? Esse livro, Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos. Aí voltei, já mais comecei a me envolver com o CELIP, né? Já na época, mas não fazia faculdade de História, fazer depois, né? Então, eu acho que é isso que o Cauã falou, importante, esses espaços de sociabilidade, né? De formação, que hoje em dia a gente está muito carente desse tipo de espaço. A gente tem muitas lives, né, que são importantes também, né, mas você ter um encontro presencial também, né, para você formular as questões, é muito importante, né. Então, acho que foi importante também esse espaço de CELIP foi muito importante. É interessante essa relação, né, do anarquismo na escola, né? Acho que é algo que realmente merecia ser estudado, né? A Zélia Gattai, no Anarquistas, Graças a Deus, ela tem uma passagem que faz uma referência a isso, que ela chega na escola, né, ela menina ainda, e aí os estudantes estão lá conversando, desatentos, e a professora, né, para dar uma bronca, diz que aquela sala estava uma anarquia, e ela se sentiu ofendida, né? Porque em casa, né, ela tinha uma ideia do que era o anarquismo, que é fruto, né, das suas conversas com a mãe, né, a Angelina, né, e o Ernesto, né, o seu pai, né? Mas a pergunta que eu coloquei, quer dizer, ela talvez até soe um pouco meio extemporânea, talvez, mas ela se deve ao fato de que eu tenho certeza, né, eu arriscaria dizer que vocês provavelmente já escutaram, como pesquisadores, a seguinte afirmação: poxa, mas vocês são anarquistas, isso não vai impregnar a análise de vocês? Eu fico me perguntando se os marxistas já escutaram essa frase: mas você é um marxista, isso não vai impregnar a sua análise, um liberal, né? Poxa, mas aí. Mas costumam, né, eu acho, pelas conversas que eu tenho, perguntar isso aos anarquistas, né? Então, daí a minha pergunta: como é que é essa relação, né, entre a pesquisa e a militância, né? Sobreviveram? Eu penso que sim, né? Parece que sim, parece que isso não foi um problema, né? Quer dizer, é colocado, né, muitas vezes para os militantes anarquistas como se existisse de fato uma isenção absoluta, né? Que, enfim, né, estivesse, né, os anarquistas sujeitos, né, a claudicar nas suas análises por conta de serem anarquistas, né, né, não fosse algo natural, né, assim, inerente à pesquisa, né, a perspectiva, né, de cada autor, né? Mas visto com desconfiança, né? Mas eu acho que desconfiança. Eu acho que é uma desconfiança dupla, né? Por exemplo, dentro da academia, você, sendo anarquista, estudando anarquismo, você é visto com certa desconfiança. Inclusive, você sofre até acusações, né, entre aspas, de uma parcialidade. Eu acho que isso me influenciou a um ponto que, por exemplo, o livro que você, a pesquisa que você citou, que eu fiz, o Elementos Inflamáveis, quando o diagramador foi diagramar o livro, ele reclamou do excesso de notas de rodapé, né? Acho que tem mais de
São quase 700 notas de rodapé. E aí eu argumentei com ele o seguinte, falei, cara, essas notas de rodapé são as fontes, né? De onde eu extraio as reflexões, as hipóteses, onde eu confirmo as hipóteses. Então, elas são muito, muito importantes, né? Então, justamente por essa desconfiança, né, de que o militante produziria um trabalho enviesado, né? Eu acho que há uma preocupação, acho que não só minha, mas no ITA, né, com um método muito grande, né? A gente justamente para defender. Agora, é curioso que tem essa desconfiança também dentro do anarquismo. Eu acho que tem uma cultura antirracionalista que é fruto do nosso tempo, né? Não à toa a gente vê o crescimento da extrema-direita, mas eu acho que isso cresceu também em alguns círculos anarquistas, porque aí você sofre uma desconfiança. Se você é pesquisador dentro da academia, desconfiam que você é militante. E se você é militante no movimento social, desconfiam se você é pesquisador, porque é como se você tivesse usando o anarquismo, né, de alguma forma, quando você, na verdade, está contribuindo com a compreensão da ideologia, né? Eu acho que é a única ideologia do mundo que eu vejo que as pessoas se incomodam com os militantes também serem pesquisadores, né? Eu acho isso muito curioso. Pelo menos no marxismo as pessoas gostam, né? Que tem pesquisa sobre sua própria ideologia. Acho que isso hoje não é tão forte, mas continua muito ativo, né? Eu até comento isso, eu falo, pô, você falou da plenária, né? A plenária eu tive ontem, mas o melhor dos mundos para fazer pesquisa é você só fazer pesquisa. Se você divide o seu tempo de pesquisa com o seu trabalho e com algum grau de militância, você praticamente não tem tempo para pesquisar, né? Ou você tem muito menos tempo. Então, assim, eu acho que, na verdade, ninguém ganha nada, né? Sendo militante e pesquisador. Na verdade, uma coisa vai atrapalhar a outra, né? Em geral, como eu priorizo a minha militância, em geral, a minha militância sempre atrapalha a minha pesquisa, né? Eu sempre perco os prazos de inscrição de evento, artigos que eu queria terminar sei lá, em um ano, eu demoro 2, 3, entendeu? Porque esse livro, por exemplo, eu vou lançar agora o livro de História do Anarquismo na Ditadura Militar, e é uma pesquisa que eu terminei em 2018, cara. Eu só consegui editar agora, em 2025, porque, assim, não tem tempo, né? Então tem que fazer naquele interstício ali. Mas, enfim, falei demais aí, vou passar a bola para o Cauã. Não, tá ótimo. Mas, Cauã, eu fiquei agora com a curiosidade. Você recorda o primeiro texto que você acessou? Eu estava tentando lembrar aqui, mas eu não sei, não. Assim, foi a mesma coisa. Eu fui muito pelo punk, o Zine, né? E aí depois, eu acho que eu comecei a buscar na biblioteca da escola e também num sebo perto de casa. E se eu não me engano, eu tinha Proudhon, né? Teoria da Miséria, eu acho que pode ter sido esse. Ou foi o Bakunin, Deus do Estado, talvez. Mas aí também tinha muito. Eu gostava muito, até fiquei entre fazer história ou filosofia, tinha muito filosofia que os libertários liam, não necessariamente anarquista, né? No começo, bastante Nietzsche, mas também Marx, eu comecei a ler. Fiquei lendo aí, mas acho que de anarquismo, eu acho que foi, talvez, Deus do Estado, ou mesmo pouco antes aí, acho que Proudhon, talvez, não sei, mas não lembro muito, não. Certo. A gente fazer uma pergunta para continuar com o Cauã aqui. Cauã, o teu mestrado, né, ele aborda, né, os periódicos Guerra Social e a Plebe, né, e também os grupos, né? E o título da dissertação, nós começa com um determinado epíteto que é o seguinte: paz entre nós, guerra aos senhores. Eu, consultando aqui no Instagram do ITA,
né, observei, né, salvo engano, né, tanta informação que a gente acaba chegando a nós, né, mas uma divulgação do Seminário Anarquista e Lutas Sociais Contemporâneas do grupo Marques da Costa, aqui no Rio de Janeiro, né, que vai acontecer no dia 2 de outubro. Né, temos aqui convidados, né, o Renato Ramos, né, o próprio Rafael, você também, a Samanta, né, e eu fico feliz de observar, né, essa proximidade, né, com outras organizações e tal, mas de fato existe paz entre nós, né, estamos harmonizados, ou será que há também muita vaidade, né, muita disputa, em algumas vezes até, né, ocorrendo de forma assim, né, menos elegante entre os meios libertários também? Então, eu acho que, assim, tem uma análise que a gente faz em conjuntura entre as nossas organizações, que é o seguinte: quando existe muita... E agora eu estou analisando no pós-doutorado, né, as redes antifascistas aí, e é muito... eu encontro isso. Com crises muito fortes aí do capital, e também que afeta aí, tem fascismo e tudo mais, às vezes os grupos, eles não têm mais essa característica né, da luta de classe, eles não conseguem mais se impor, né, na luta de classes, eles começam a simular uma luta de classes, né, dentro das bolhas. Então, isso foi muito sintomático, por exemplo, em alguns países que os grupos antifascistas se degladiavam e implodiram, né, revoluções e até frentes, né, mais radicais. E eu acho que é isso que, em alguns espaços, tem acontecido, assim, né? Teve um refluxo de lutas, então começa a ter essas disputas, assim, entre grupos e tudo. Só que em outros espaços, eu acho que tem, ao mesmo tempo, se fortalecido, assim, algumas redes têm se fortalecido, alguns espaços também têm se fortalecido e estão tentando se consolidar, e o diálogo também, né? Então, eu acho que está acontecendo de tudo um pouco. Então, tem essa crise aí e tudo mais. Eu acho que as diferenças, elas sempre vão ter, né? Não significa que não vão ter diferenças em concepções teóricas, estratégicas e táticas, né? Mas, no mínimo, tem que ter um respeito e uma abertura em em alguns casos. Em outros casos, não tem que ter mesmo abertura, né? A paz entre nós não quer dizer que tudo vai, né, ficar ali paz e amor e tudo mais. Algum debate vai ocorrer, alguma discordância vai ocorrer, mas eu acho que é isso. Mas, enfim, a gente está tentando aí, de qualquer forma, construir, né, Rafa? Agora, entendo. Agora, aproveitando, né, a menção que você faz, né, esse ascenso, né, do neofascismo, né, o Instituto já sofreu alguma ameaça, alguma agressão, né, ou vocês, né, como pesquisadores ou militantes, né, desses, desses grupos neofascistas? Não que eu lembre diretamente, não, né? Mas nos movimentos que a gente está presente, acho que quando teve essa primeira onda do bolsonarismo ali, né? Que eu acho que era algo que todos os militantes estavam propensos, né? Eu acho que o anarquismo ficou mais exposto, né, nessa situação, né? E essas redes, elas continuam a existir, né? Essas redes de extrema-direita, inclusive com infiltração, tentativa de infiltração em partidos mais amplos, trabalhistas, né? É algo que a gente tem que ficar muito, muito ligado, né? Eu acho que é uma preocupação grande, né?
Aliás, preocupações não nos faltam, né? Para se preocupar com os nossos adversários, com os nossos inimigos, né? Eu acho que tem um texto interessante de um anarquista chileno, né? Que a gente editou aqui, né? A editora Faísca editou com o título Problemas e Possibilidades do Anarquismo, que eu acho que é uma reflexão autocrítica muito importante, né? O texto ele aborda justamente essa questão, né? Com tantos problemas e inimigos de classe para a gente lidar, por vezes os anarquistas se preocupam mais com o que os outros anarquistas estão fazendo do que com esses inimigos, né? Então acho que esse espírito sectário ele não está restrito ao anarquismo. Acho que qualquer um pode incorrer nesse espírito sectário. Acho que o que cabe é a gente ter uma postura propositiva e não reproduzir esse tipo de coisa, né? Então, e respeitar também a diversidade, né? No interior do anarquismo, você pode não concordar e qualquer discordância, eu acho que é importante sempre subir o nível político do debate, né? Então, se você tem... Então, o ITA, ele, por exemplo, ele vem publicando textos que são críticos ao anti-organizacionismo, textos que são críticos ao primitivismo, textos de defesa do sindicalismo revolucionário, né? Debates teóricos, polêmicas dentro do anarquismo, polêmicas a respeito do plataformismo ou não, do sintetismo. Acho que isso tudo é do jogo político, né? Eu acho que é importante manter o alto nível político do debate. Então, você fazer um debate que não é personalista, né? Que não é debate de pureza moral, de bússola moral, né? Quem é o melhor, quem é o pior, é um debate de discutir programa, discutir estratégia, discutir modelo de organização, discutir ideias. Então, por exemplo, o Cauã ele marcou isso desde o início, né? Que nós seguimos uma determinada linha de teoria. A gente buscou essa perspectiva, porque a gente viu que, inclusive, a gente avança mais assim, né? Tendo uma unidade ali teórica, mais ou menos autores em comum, perspectivas de teoria social libertária em comum. A gente procurou esse caminho do que ampliar e ser uma coisa onde qualquer teoria servisse, qualquer filósofo obscuro a gente está incorporando. Então, muita gente não gosta das coisas que a gente publica no site e tem todo o direito de não gostar, porque talvez tem correntes do anarquismo que são mais ligadas ao pós-estruturalismo, a determinados autores, aí não curtem, às vezes, determinada abordagem. Eu acho que isso aí é natural. Acho que o problema é quando sai do debate político e entra num debate que é de mesquinharia, de sectarismo. Acho que isso aí pessoal, né? Pessoaliza, né? Isso aí tem que combater, né? E eu acho que a melhor forma de combater é você não reproduzir isso. Sim. De maneira alguma, e você tentar elevar o nível político, né? Acho que essa é a discussão. Acho que isso é o debate central, né? Não, de fato, né, a ideologia não torna ninguém superior moralmente, né? Dá importância, né, para os anarquistas da horizontalidade, né, permanente, né, do debate, né? Agora, você acabou arranhando um pouco aqui seria, né, a minha pergunta, né, já encaminhando para o final daqui da nossa conversa, que são os textos que disponíveis, né, ou que foram, né, produzidos ou organizados à luz, né, do Instituto. Né? Vocês poderiam, né, expor aqui para aqueles e aquelas que nos assistem, né, um pouco do repertório que eles podem encontrar, né, a partir das produções dos pesquisadores do Instituto? Quer falar aí? Quer comentar ou eu comento? Fala aí, Rafa. Não, a gente tem o ITA, acho que apesar de ser de 2012, acho que um marco importante foi 2015, quando a gente fez um curso na USP, né?
e que, inclusive, eu conheci assim, a gente aprofundou as relações, eu e Cauã, naquele curso, né? Foram vários pesquisadores, e esse curso foi todo gravado, e ele está disponível no site do ITA. Infelizmente, nós não conseguimos produzir tantos mini-cursos assim, mas eles existem, né? Lá no site, dá para assistir, que essa ferramenta ainda é importante, né, da internet. Então, a gente tem alguns dossiês também, que são dossiês de pesquisa sobre temas específicos do anarquismo, né, como teoria de história global do anarquismo, Revolução Russa, anarquismo e sindicalismo no Brasil, da Primeira República, anarquismo contemporâneo. Então, são outras, além dos artigos dos dossiês e dos cursos, a gente tem os podcasts e os vídeos, né? Principalmente hoje é o xadrez político, que são mais temas de conjuntura, né? A gente até queria ampliar. O site é um site multidioma, então hoje ele é um site em português, inglês, espanhol e francês. Francês é o idioma que a gente tem menor quantidade de artigos, e a gente vai estar ampliando o site para o holandês também, né? Tem um grupo da Holanda que vai contribuir e a gente deve estar colocando esse outro idioma, né? E aí tem também alguns eventos presenciais, né, que são feitos, e tem o Arquivo Anarquista, né, que são textos clássicos do anarquismo que a pessoa encontra no site do ITA. Além disso, os livros, né, os livros editados por pesquisadores do ITA, escritos. Aí um sem número de livros, tanto em português quanto em francês, inglês, em espanhol. Tem uma infinidade muito grande, né? A gente tem um selo editorial que é a coleção Estudos do Anarquismo, né? A gente vai fazer 2 lançamentos em breve, que é o livro do Cauã, né? A segunda edição do livro do Cauã, e o meu livro sobre a história do anarquismo na ditadura militar. E a gente tem alguns livros já... digamos, a gente tem algumas traduções, né, feitas, como eu recentemente traduzi, né, o livro da História da Federação Anarquista Uruguaia, escrito pelo Metioso, que é um calhamaço acho que foi o maior esforço de tradução que eu já fiz, foi aquele, um calhamaço de quase 500 páginas da história da FAU, da Federação Anarquista Uruguaia, e ele já está todo, ainda tem processo de revisão, mas é o que a gente quer editar num futuro próximo. Vai sair também um livro de teoria política anarquista do Bruno Lima Rocha, tá excelente o material. E a gente tem também uma obra que eu acho que vai ser importante para o contexto atual, que é a do Luigi Fabbri, anarquista italiano, que é a Contra-Revolução Preventiva, né? Que é a análise do Luigi Fabbri sobre o fascismo. Que eu me lembro é isso, né? Tem da Risen também. Tem da Risen. Tem da Risen. Problema da libertação da mulher. Um arquivo também, Nestor Makhno, né, disponível. Sim, esse arquivo a gente incorporou, né? É um arquivo que foi feito por um companheiro anarquista, agora me esqueci o nome dele, mas que ele reuniu, né, essa documentação e nós incorporamos no site para manter, né, e fizemos uma tradução nova do russo para o português, né, da plataforma. O que tem acontecido muito, Rogério, eu acho que é o que o Cauã falou lá no início, que eu acho interessante, né? A gente tinha muita influência do anarquismo europeu, norte-americano, que foi importante também, que a gente não nega essa influência, mas agora está acontecendo um movimento inverso. O anarquismo sul-americano vem influenciando bastante o anarquismo europeu e norte-americano. Então, você tem várias organizações, grupos de estudo que estão usando materiais nossos, né, do Instituto de Teoria e História Anarquista. A gente fica muito feliz, né? Recentemente, o Embate, que é uma organização anarquista da Espanha, usou materiais do ITA. Recentemente, a gente teve a tradução do livro do Felipe, né, sobre o Bakunin para o inglês e, salvo engano, para o espanhol também. A gente está tendo
esse transnacionalismo aí está se aprofundando no campo da pesquisa e da militância, né? Tem muitos materiais que estão sendo traduzidos do Brasil para lá, né? Eu acho que isso é uma forma de anticolonialismo também, né? Porque está combatendo ideias dominantes, ideias de dominação, e levando ideias de liberdade do sul global para a Europa e para os Estados Unidos, né? Bom, gente, então agradeço vocês, né, pela participação aqui no nosso programa, né, do canal do Laed, né, o Teses Anarquistas, né, mas não só pela participação, mas também pelo trabalho de vocês, né, no Instituto de Teoria e História do Anarquismo, né, e um agradecimento que é extensivo, né, aos demais companheiros e companheiras que, junto com vocês, constroem, né, o Instituto. Eu pediria, então, a vocês, né, para a gente concluir aqui o nosso encontro aqui dessa noite, e falassem, né, algumas palavras, né, finais, né, e que elas contemplassem, né, se julgarem pertinente, né, o que vocês, né, hoje, né, pesquisadores conhecidos, né, entre, né, nós, pesquisadores do anarquismo, né, pelos seus trabalhos, né, de excelência, né, que recomendações, né, o que vocês diriam para, né, aqueles e aquelas que estão começando, né, seus primeiros passos nessa seara, né, da pesquisa e da militância no campo do anarquismo? Queria agradecer, Rogério, o espaço, e também o espaço do ITA está aberto aí para suas excelentes pesquisas aí, né, da educação, do anarquismo, da educação libertária, também toda essa perspectiva aí. Então, a gente queria agradecer e falar que está aberto aí, né? E também queria deixar o recado final para apoiar o ITA, porque a gente não tem né, investimento aí de nenhuma, seja público ou privado, então a gente depende aí da doação das pessoas que vão acessando o site gratuito. Todos os nossos cursos, né, vídeos, textos são gratuitos, então a gente pede uma contribuição voluntária. Então, lá no site tem como fazer isso para a gente continuar, tem nossas redes sociais e tudo mais, e é isso. Agora, dicas para os pesquisadores do anarquismo e para os militantes, eu acho que não sei muito bem dicas. Eu acho que é isso, ler, buscar cada vez mais, igual a gente falou, o que os anarquistas, né, falaram e têm falado aí, e também acompanhar o que, né, a classe trabalhadora e os povos oprimidos estão fazendo no movimento real, né? A gente vê muito essa questão da internet, que também é importante, né? É uma configuração do real hoje, só que, né, que o movimento, o anarquista, ele não pode se furtar, né, que nem diz o Bajin, o anarquista chinês, da tormenta revolucionária do que está acontecendo na realidade. Então, é fazer parte do que está acontecendo ali, né? E tentar fazer parte da melhor possível, como diz Malatesta, disso, né? E procurar aí, né, as organizações aí, as teorias, os textos que estão sendo produzidos, esses diálogos também, essas pontes, né, importantes também. Então é isso, obrigado novamente. Eu não teria também muito o que recomendar, né? Eu acho que melhorou muito a situação do acesso à literatura anarquista, né? E as fontes também do estudo do anarquismo. Mas acho que ainda há um trabalho muito grande, né, a ser feito. Eu acho que há uma possibilidade enorme de novas pesquisas serem desenvolvidas, inclusive em temas que aparentemente
já estão consolidados, né, no campo da pesquisa, do anarquismo. Então, eu chamaria atenção para o método, né? Eu acho que o método de pesquisa ele é muito importante, né? Claro que a história ela caminha nessa trilha sinuosa ali, né? Que ao mesmo tempo a narrativa é muito importante, né? Mas acho que o acesso às fontes, a leitura das fontes é fundamental, né? Por vezes você lê muitos artigos onde as fontes são exíguas, né? Você lê às vezes, muita revisão de bibliografia. Nada contra, né? Quem faça a revisão de bibliografia, mas acho que é importante buscar as fontes e contrapor os modelos, né, teóricos e conceituais, inclusive os que nós defendemos, né? Porque nós não defendemos, não estamos defendendo verdade, né? Nós estamos buscando modelos conceituais para entender a realidade e esses modelos podem ser revisados, né? Inclusive, quando alguém faz um questionamento que é para complexificar a análise da realidade, a gente deve aceitar esse questionamento, né? Acho que isso é parte da ciência, né? É o que o Kropotkin defendia lá na Ciência da Natureza, é o que o Bakunin defendeu sempre na relação da ciência com a vida, né? Da teoria da vida, né? Que a teoria sempre ela nunca vai conseguir compreender totalmente a realidade, mas ela compreende algum aspecto da realidade, né? Por meio do que o Bakunin chamava de ciência, a gente chama de teoria, né? Então, a gente também não cai numa espiral niilista, né? De que tudo é um discurso, que é impossível compreender a realidade, que qualquer pesquisa é tudo igual, né? Que tudo se equivale, né? Acho que tem coisas que são mais rigorosas, pesquisas que compreendem mais, conseguem avançar mais na compreensão da realidade, outras não. Acho que esse é um caminho a ser percorrido, né? E ler os anarquistas, que eu acho que é o Cauã, a gente sempre brinca, né, no off, assim, eu concordo totalmente, que a gente descobre que muitos anarquistas não leem os anarquistas, é uma coisa muito doida, né? O pessoal lê tudo menos os anarquistas. E legal, lê de tudo, né? Ok, mas se você defende aquela ideologia, né, se identifica, é importante que você leia, né? E aí esse tempo de estudo é o tempo não é o tempo das redes, né? É o tempo é um outro tempo, né? É um tempo menos acelerado, menos, não é o tempo do Twitter, né? Que é tudo muito apressado, né? As pessoas trocam de ideologia em semanas ali, né? Enfim, eu acho que é isso. Bom, perfeito. Eu agradeço mais uma vez ao Cauã, ao Rafael, e em outubro nós estaremos aqui de volta, não é, com mais uma entrevista do nosso programa Tese Anarquista. Boa noite a todos e todas, né? Obrigado por ter acompanhado, né, a nossa conversa até aqui. Até